A última pregação que eu fiz aqui da primeira epístola de João, semana passada eu saí um pouquinho dela para pregar um texto em comemoração aos 499 anos da Reforma Protestante, mas nas últimas 2 semanas atrás nós entramos numa porção aqui da epístola de João, onde ele vai tratar vai ter um assunto principal como tema, e esse assunto principal é o amor, né? Ele nos apresenta um comparativo entre o sentimento predominante no mundo, que é o ódio, e o sentimento predominante na igreja, que é o amor. Então eu quero fazer com vocês a leitura de toda essa porção, do capítulo 3, dos versos 11 até o 18. A palavra de Deus diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos humildemente diante de Ti, reconhecendo que precisamos do Teu Espírito para compreender as verdades contidas nas Escrituras, a Tua revelação, Pai. Nós precisamos que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, para que humildemente nós nos submetermos à Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa realmente, Deus, através do Teu Espírito Santo, agir com poder no nosso meio, movendo o nosso coração em direção ao Teu coração, Pai. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, por ser um texto um tanto quanto longo, eu dividi em 2 pregações distintas, né? Na primeira pregação, nós analisamos os versos de 11 a 13, e nós vimos nesse dia que amar é um dever de todo cristão, que nós somos ordenados, a palavra de Deus, a amarmos uns aos outros, e amarmos como Cristo nos amou, e que esse tipo de amor é um amor sacrificial. Nós vimos também que esse amor constrange o mundo ao ponto do mundo odiar a Cristo e também os cristãos. Então, no texto de hoje, eu vou estar expondo os versos de 14 a 18. Nós veremos como João aprofunda ainda mais o seu argumento e o seu comparativo entre os sentimentos predominantes no mundo e dentro da igreja. Nós veremos que o amor é uma evidência clara de uma verdadeira conversão, evidência que está presente em todo discípulo de Jesus. Nós veremos que esse amor que constrange o mundo, como nós vimos anteriormente, é um tipo de amor totalmente diferente, que é impossível de ser praticado por aqueles que não foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, que é um amor demonstrado com ações práticas e não apenas com meras palavras. Em primeiro lugar, então, nós vamos ver que o amor é uma evidência da verdadeira conversão. Versos 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João inicia o seu argumento de que o amor é uma clara evidência da prática do verdadeiro cristianismo. E ele faz isso pela expressão nós sabemos. Para entendermos a quem ele se refere aqui, basta a gente ler o verso 13, que ele diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, em outras palavras, o apóstolo está dizendo: o mundo nos odeia, mas nós não odiamos o mundo. Ao contrário, nós amamos os irmãos. E por conta disso, por conta de amar os irmãos, porque nós amamos e não odiamos, nós sabemos que já passamos da morte
para a vida. João ele escolhe o amor como a prova mais contundente de uma verdadeira conversão. Nós podemos encontrar o motivo disso pela ênfase que é dada no Novo Testamento ao amor como uma virtude principalmente cristã. Por exemplo, em Gálatas 5:22, Paulo cita todos os frutos do Espírito Santo. O que seria isso? Quando Deus concede o seu Espírito para que ele habite em todo aquele que crê, o Espírito ele vem acompanhado com um pacote de coisas boas que é produzido por ele e que passam a ser uma evidência clara na vida das pessoas que possuem esse Espírito. Por isso que ele é chamado de frutos do Espírito Santo. Dentro dos diversos frutos que Paulo cita nesse versículo de Gálatas, o primeiro que ele diz, que ele alista, é o amor. E não é por acaso que Paulo faz isso. Nesse mesmo capítulo 5 de Gálatas, no verso 6, Paulo vai dizer assim: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo quer dizer que no verdadeiro relacionamento com Deus, mediado por Jesus Cristo, nenhum ato externo, e ele vai usar aqui o ato externo como exemplo, a circuncisão, e hoje nós poderíamos, para trazer o termo mais atual, nós poderíamos dizer o culto no domingo, nem uma circuncisão, um ato externo, nem o vir ao culto no domingo, um ato externo, ele faz qualquer diferença se ele for desacompanhado de uma fé verdadeira. Então, atos externos não têm qualquer valor a menos que uma obra interna esteja sendo feita na vida da pessoa. A circuncisão era um requisito da palavra de Deus para o povo de Israel. Da mesma forma que congregar, participar do culto público em dia de domingo é um requisito da palavra de Deus também. Mas essas coisas, elas não devem ser observadas como um mero ritual. A circuncisão no Antigo Testamento, o participar do culto hoje, não apenas como um mero ritual, mas como uma forma de demonstrar amor a Deus através da obediência a esses requisitos. Então, uma fé verdadeira, uma fé salvífica, ela só pode ser provada, evidenciada por meio da obediência à palavra de Deus, que deve obrigatoriamente ser motivada pelo amor a Deus. E além disso, como o texto aqui nos diz hoje, essa fé salvífica também deve ser evidenciada pelo amor aos outros. Ou seja, o amor é um sinal de fé verdadeira. Além disso, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13:13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Então, segundo o ensino do Novo Testamento, o amor é a prova mais segura que temos, é a prova mais segura que a gente pode evidenciar de estarmos andando na luz. Como João já havia dito no capítulo 2, verso 10 dessa primeira epístola, aquele que ama seu irmão permanece na luz. É muito interessante o contraste que João faz entre o ódio do mundo e o amor dos cristãos. Lembra, ele está combatendo aqueles falsos mestres, então ele está evidenciando, olhem os falsos mestres e olhem os exemplos que vocês conhecem dos verdadeiros cristãos. Comparem esses exemplos. É possível evidenciar através das obras uma verdadeira conversão. Então, no texto que nós analisamos há 2 semanas atrás, o apóstolo, ele faz um comparativo do ódio de Caim pelo seu irmão Abel. Esse ódio que levou ele a cometer o assassinato dele. E ele usa esse exemplo para ilustrar o ódio que o mundo alimenta pelos cristãos. O ódio é um sentimento presente neste mundo. É fácil evidenciar de forma prática esse ódio. Basta você ler o jornal diariamente e correr até a página policial. Você verá inúmeros relatos desse ódio presente na humanidade. Mas João destaca um ódio que é especial do mundo contra os filhos de Deus. E como eu já citei na outra pregação, é possível que isso não seja tão visível para nós hoje.
Porque graças a Deus, no Brasil, nós não sofremos perseguição, correndo risco de vida por conta da nossa fé. Mas consulte a história e você verá que nenhum outro grupo de pessoas foi tão perseguido na história do mundo quanto os cristãos. E eles permanecem sendo perseguidos em muitas partes do mundo. O contraste, irmãos, é que da mesma forma que o sentimento predominante no mundo é o ódio, entre os cristãos deve ser o oposto, o amor. E da mesma forma que o mundo possui um ódio especial com os filhos de Deus, entre os cristãos o amor é demonstrado de maneira mais particular entre os próprios irmãos. Isso também nós podemos evidenciar na prática. Os verdadeiros cristãos, aqueles que, segundo João, passaram da morte para a vida, esses cristãos estão sempre ansiosos pela comunhão cristã. Eles jamais deixam de congregar. Ao contrário, eles sentem prazer em reunir-se para prestar culto a Deus. Eles têm prazer em reunir-se para orar juntos. Eles têm prazer em reunir-se para simplesmente conversar sobre questões espirituais, para conversar sobre a palavra de Deus. Não há nada que alegre mais um cristão do que isso. Estar com os irmãos e compartilhar da sua fé comum por Cristo. Viver nos relacionamentos pessoais que a igreja nos proporciona. Esse amor um pelo outro que não alimenta nenhum tipo de interesse, mas que é marcado apenas pelo desejo comum de glorificarmos a Deus com as nossas vidas. No verso 15 aqui de João, ele vai fazer o contraponto do seu argumento. Se o amor é a evidência segura da verdadeira conversão, o oposto, a falta de amor, é a evidência segura de uma morte espiritual. Ele diz ali: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É importante destacar que esse texto não está negando a possibilidade de arrependimento e perdão para um homicida. Basta nós lembrarmos o que Jesus orou aos seus assassinos. Ele pediu que fossem perdoados por Deus aquele pecado. Então o texto aqui está afirmando um princípio geral que nós podemos encontrar na lei de Deus, que tirar a vida de alguém é perder o direito à sua própria vida. E que nenhum assassino pode possuir a vida eterna, a menos que ele se arrependa e deposite a sua fé em Jesus Cristo. Não é difícil, irmãos, para ninguém conceber o fato de que um assassino será condenado ao inferno eterno. Não é difícil para nossas mentes crer nisso. Só que o versículo aqui, irmãos, ele não possui o foco no homicida, mas no que odeia. João coloca em pé de igualdade o assassino com aquele que possui ódio no seu coração. Para Deus, odiar é assassinato. E conforme a palavra de Deus, é certo dizer que todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. É duro isso, né, irmãos? Mas é isso que nós aprendemos de Jesus no Sermão do Monte, onde ele diz: vocês viram o que foram dito aos antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem lhe proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Qual a diferença de quem mata e daquele que deseja matar? A diferença existe, obviamente, mas é uma diferença externa. Ninguém é levado à frente de um juiz humano porque secretamente em seu coração odiou alguém. Só são condenados na nossa esfera civil os que cometem de fato algum crime. Mas internamente, irmãos, no coração, qual a diferença
daquele que comete o crime e daquele que deseja com o coração cometer um crime. Internamente, o sentimento por trás de ambos certamente não é o amor cristão, e sim o ódio do mundo. E infelizmente para alguns irmãos, o Deus do universo, o único juiz justo, é um Deus que sonda os corações. Um Deus que conhece as intenções e as motivações por trás de cada atitude humana. A esse Deus ninguém engana. Isso deveria ser assustador para nós. E é por isso, irmãos, que aquele que odeia seu irmão não possui a vida eterna, porque odiar para Deus é ser um assassino. Quando você odeia o seu irmão, você no fundo deseja que ele se dê mal. Você deseja que seu irmão pereça. E como é comum, irmãos, nos nossos dias, ver pessoas alegres com os fracassos dos outros. Alegres porque a pessoa que ele está alimentando ódio perdeu o emprego. Feliz porque o casamento de alguém deu errado e eles se separaram. Feliz porque alguém faliu a empresa, porque o empreendimento dessa pessoa não deu certo. Ou aproveitando o momento porque o seu time foi rebaixado. Então, se alguém dos gremistas fizer piadinha comigo, eu mando o texto de João. Estou avisando. Então, esse tipo de sentimento de se alegrar com o mal do outro, que é tão presente neste mundo, mostra de fato o lugar que essa pessoa pertence. Algo que o apóstolo já tinha dito: um mundo que jaz em trevas, uma família que pertence ao diabo, aquele que vive pecando desde o princípio. Mundo que anda em plena rebelião contra Deus, e por isso odeia não apenas o Criador, como odeia Cristo, e por isso o matou naquela cruz, e odeia também os filhos de Deus, pelo qual ele persegue desde os tempos de Caim. E Deus orienta, pela sua palavra de Deus, o cristão revidar esse ódio, mas a revidar com o sentimento oposto. A resposta do cristão ao ódio do mundo é uma resposta amorosa. Um amor que é proveniente de Deus, que é um fruto do Espírito Santo. E por isso nos dá uma clara evidência da verdadeira conversão, porque não é uma resposta naturalmente humana. O homem não tem por natureza revidar o ódio com amor. Somente Deus poderia fazer isso, essa obra em nosso coração. E um questionamento que todo cristão tende a fazer ao longo dos anos é sobre a certeza da sua salvação, a certeza da sua conversão. Porque nós lutamos ainda contra o pecado e muitas vezes nós nos deparamos com perguntas e dúvidas em nós mesmos sobre isso. Será que sou realmente salvo? Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu percebo a minha incapacidade. E isso pode me levar a duvidar da minha fé. E nós também custamos a entender que não somos salvos pelos nossos méritos, e sim pelos méritos, unicamente os méritos de Cristo. E João nos dá algo muito sólido para respondermos essa dúvida. Ele diz que nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. O apóstolo sabe que não depende dos nossos esforços e méritos. João, ele sabe que unicamente somos salvos pelos méritos de Cristo. Mas ele também sabe que os verdadeiros cristãos possuem marcas, evidências que comprovam a sua real condição espiritual. É por isso que nós podemos e devemos sondar o nosso coração em busca deste amor. Eu tenho prazer na comunhão com os irmãos,
Eu tenho prazer em vir domingo à noite? Isso é uma alegria para mim? Ou eu gostaria mesmo de estar em casa descansando, assistindo TV, enfim? O domingo à noite para o cristão, irmão, deveria ser o momento mais esperado da semana. Porque é um momento onde a gente sai do mundo e daquele ódio do mundo contra nós. Nós saímos das lutas diárias contra o nosso pecado, das dificuldades diárias da nossa semana, e encontramos aqui refrigério, descanso, refrigério do culto a Deus e refrigério do amor dos irmãos. Se eu não sinto amor pelas pessoas, se constantemente eu sinto ódio e desejo mal para alguém, se eu não encontro prazer na comunhão, se eu prefiro sempre me isolar, isso pode sinalizar que eu permaneço morto espiritualmente. E para isso, resta apenas uma solução: se aproxime de Cristo. Em João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se aproxime de Cristo e tenha vida. Se aproxime de Cristo e ame verdadeiramente. Não ame como o mundo ama, cheio de interesses por trás. Porque se não há amor, não há evidências de uma verdadeira conversão. Nós podemos aprender também com esse texto que estamos analisando hoje, que esse amor, que é uma evidência de uma verdadeira conversão, é um tipo de amor diferente. Verso 16 diz ali: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O ponto anterior nos deixou muito claro de que o amor é uma forte evidência para verificarmos uma verdadeira conversão. Entretanto, é necessário que se explique claramente que tipo de amor a palavra de Deus está nos falando. Porque muitas pessoas podem dizer que amam as pessoas, amam os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu ajudo os pobres sempre que eu posso. Eu faço coisas boas. Eu sou uma pessoa extremamente amorosa. É por isso, irmãos, que Deus, na sequência do texto, deixa muito claro que tipo de amor Ele está falando que seria a marca dos seus seguidores. Ele diz ali: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida aos irmãos. A maioria das versões em português, irmão, traz um texto bastante similar ao que eu li aqui da ARA, no meio da Revista Atualizada. Das que eu tive acesso, apenas a King James, e em inglês, em português estava diferente também, me chamou a atenção. E creio que faz mais sentido com o original do texto no grego. Ele diz assim: por este meio percebemos o amor de Deus. Por este meio percebemos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida aos irmãos. A verdade é que nós, seres humanos, nós temos várias interpretações sobre o que é amor. Nós divergimos sobre as formas de amar, como eu expresso meu amor pelos outros. E por haver tantas interpretações a respeito desse assunto, e muitas delas tão subjetivas, que é amor para um não é amor para o outro. Para alguns amar é de um jeito, para outros é do outro jeito. Então Deus deixa muito claro que tipo de amor Ele está falando, que procede dele. Como percebemos o amor de Deus? Como conhecemos o verdadeiro amor? Deus diz: olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo e você verá que tipo de amor eu estou falando. A essência desse amor está em sacrificar a si mesmo em benefício do outro. Essência essa que se manifestou plenamente em Cristo e que deve ser modelo para o povo cristão. No versículo 12, João usou Caim como exemplo máximo de ódio. Agora ele nos apresenta o exemplo oposto. Cristo é apresentado como o supremo exemplo de amor.
Caim era aquele que tirava a vida do seu irmão. Cristo é aquele que dá a sua própria vida pelo seu povo. Observe bem, irmãos, a força da argumentação de João. Qual o bem mais precioso que uma pessoa possui? É a sua própria vida. Esse é o bem mais precioso que nós temos. Por isso que tirar a vida de alguém é o maior pecado que alguém pode cometer contra outra pessoa. E é exatamente por isso que dar a sua própria vida em favor de outra pessoa é a maior expressão de amor que alguém pode ter. E podemos ver isso em Cristo. O quão grande amor Deus nos amou. Este é o contraste, irmãos. De um lado, o ódio de Caim, que resultou em um assassinato. Do outro lado, o amor de Cristo, que resultou no seu próprio sacrifício. Que grande amor com o qual Cristo nos amou. Por isso, irmãos, Ele é o único digno de toda a honra, glória e adoração da nossa parte, porque Ele não levou em conta ser igual a Deus. Antes Ele foi achado em forma humana, Ele se humilhou, se entregou e foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. E Ele ressuscitou e foi exaltado por Deus Pai. Cristo morreu para que você creia e deposite nele toda a sua confiança. Não foi o pastor que morreu por você. Não foi os apóstolos que morreram por você. Não foi Maria que morreu por você. Não foi o Papa que morreu por você. Não foi o Neymar que morreu por você. Não foi aquele cantor que você tanto admira que morreu. Cristo é que morreu na cruz em seu lugar. Por isso, apenas Ele merece o nosso tempo, a nossa devoção, a nossa adoração. Mas esse imenso amor, irmãos, que Cristo por nós, não foi algo para que a gente fique apenas olhando e admirando, mas Ele deixou como um exemplo a ser imitado. É o que diz na sequência do versículo: devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos estar dispostos a, se for preciso, dar a nossa vida pelos irmãos. Ou fazemos isso, ou então a nossa declaração de que amamos os irmãos não passarão de palavras vazias jogadas ao vento. Nós devemos fazer isso porque a palavra de Deus exige que façamos. É uma obrigação cristã. Se pertencemos a Cristo realmente, então devemos andar como Ele andou. Devemos seguir o exemplo dele em todas as coisas. Filipenses 2, versos 5 e 6, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que você deveria apegar-se. Se isso fosse uma realidade, irmãos, apenas entre os evangélicos, como o mundo seria diferente? Enquanto os cristãos mantiveram a mesma atitude de Jesus, a fé cristã ganhou o mundo através dos apóstolos e das primeiras gerações de cristãos, que nasceram em meio ao sangue dos mártires, dando a sua vida em favor da propagação do Evangelho. É importante, irmãos, nós sermos sinceros aqui. Eu olho para um texto como esse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu olho para a atitude dos cristãos do primeiro século. Eu olho para nós, cristãos do século 21, e sinto vergonha. Eu sinto vergonha de mim mesmo quando me deparo com esses textos. Muitas vezes é difícil para mim deixar de se apegar
o simples conforto da minha casa para estar no culto no domingo à noite? Ou abrir mão de tempo de sono e de descanso para orar por um irmão que precisa? Sabe o que eu penso, irmãos? Que se dependesse de mim ou de você, o Evangelho jamais teria ido tão longe. Mas graças a Deus que não depende. Eu só peço que Deus rasgue o meu coração para essa realidade. Para que eu e para que você, nós possamos sim ter a mesma atitude de Cristo. 1 Pedro 2, 19 a 23, ele diz assim: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se você suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse é o exemplo que os cristãos são chamados para viver. Suportar o sofrimento tendo feito o bem. Ser insultado e não revidar. Sofrer e não fazer ameaças. Entregar na mão de Deus todas as coisas e descansar na justiça dele. Será que é isso que nós temos visto em nosso meio? Eu falo do meio evangélico. Não toques no ungido do Senhor, ameaçando. Não ouse me ofender ou duvidar de mim, ou me questionar. Venha, receba a vitória e veja a humilhação dos seus adversários. É isso que Deus deixou de exemplo. É isso que Cristo deixou como exemplo para nós. Ou então veja os comentários de um debate nas redes sociais de diferentes posições teológicas. Os absurdos, cristãos debatendo um assunto difícil de ser debatido e se ofendendo. Injustiça sendo revidada com injustiça. O povo chamado para ser diferente do mundo se comporta exatamente como o mundo. Um povo que é chamado para refletir a imagem de Cristo. Eu acho que, na verdade, irmão, nós não temos a noção de quão danoso é o mau testemunho para a pregação do Evangelho. Quão prejudicial é quando nós revidamos o ódio do mundo com mais ódio. Quando pagamos o mal com o mal. E nós lemos em Provérbio aqui hoje. Não pagar o mal com o mal. Se você se diz cristão, você carrega a imagem de Cristo. Você carrega junto a imagem de Jesus. E o mundo vai estar pronto a qualquer momento para apontar as suas falhas e os seus defeitos. Nós sabemos, irmãos, que nós seremos acusados justamente inúmeras vezes. Mas nós devemos vigiar para que nunca sejamos realmente acusados de algo que a gente fez errado. Porque isso, irmãos, ele compromete o evangelismo. Nós seremos acusados de falar de Jesus, mas não andar como ele andou. E da mesma forma, eu creio que nós não temos noção o quão poderoso é quando vivemos o que pregamos para a propagação da mensagem de Cristo. As pessoas podem até nunca se converterem, irmãos, porque isso não depende de nós. Mas certamente um testemunho deste tipo de amor, um amor poderoso, fará com que as pessoas louvem a Deus mesmo nas suas impiedades. Ah, mas o Lucas ele tem algo diferente.
Eu vejo, eu percebo na vida dele. Eu queria ter um casamento como o dele. Um ímpio glorificando a Deus por um testemunho cristão. O Jonathan, o que aconteceu com ele? Por que ele mudou tanto? Deus é louvado quando nós vivemos o que pregamos. Esse amor cristão, fruto do Espírito Santo de Deus, evidência de uma verdadeira conversão, esse amor, que é um tipo de amor totalmente diferente, que o mundo desconhece, também é um amor prático. Versos 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. No ponto anterior, nós vimos o exemplo supremo, o exemplo máximo de amor, o amor sacrificial, o ato de dar o bem mais precioso nosso, a nossa vida em favor dos outros. Mas a realidade é que a grande maioria de nós nunca será chamado a ter que dar realmente a sua vida em algum ato heróico por alguém. E graças a Deus por isso, irmãos. E por conta disso, a palavra de Deus agora nos mostra que o amor não se revela apenas nesses atos heróicos, como que Cristo fez por nós, mas também pode ser demonstrado em atos menores. É um teólogo chamado Charles Dodd, ele escreveu o seguinte sobre esse assunto: amor é a disposição para entregar aquilo que tem valor para a sua própria vida, para enriquecer a vida do outro. Eu creio que é aqui que nós podemos testar o ponto anterior. Seguido eu escuto das pessoas dizerem que certamente eu daria minha vida pelo irmão. Sem sombra de dúvidas eu daria a minha vida por alguém. Só que é muito difícil de testar a veracidade dessa afirmação. Ver se de fato faria, né? Porque dificilmente vai haver uma situação onde se faça necessário tal sacrifício. Mas aqui as nossas reais intenções são expostas. Nós saímos do extremo máximo de amor para atos diários e cotidianos que demonstram se amamos realmente como dizemos amar. C.S. Lewis, um conhecido escritor, disse certa vez que é muito fácil dizer que você ama a humanidade de maneira geral, mas difícil mesmo é amar homens e mulheres individuais, especialmente os desinteressantes, ou os que nos enervam, os depravados, ou os que de alguma forma nos causem repulsa. Amar toda a gente em geral pode ser uma desculpa para não amar ninguém em particular. Quantas vezes, irmãos, eu tive a oportunidade de dar a minha vida por alguém? Muito provavelmente nenhuma. Agora, quantas vezes nós vimos alguém passando necessidades? Inúmeras vezes. É bom que se diga que quando o texto diz vir a seu irmão padecer necessidade, isso indica um conhecimento de caso. Você sabe quais são as necessidades, você sabe os motivos da pessoa estar passando por ela. É diferente, irmão, de ver um jovem claramente embriagado pedindo dinheiro para se embriagar ainda mais. É diferente. Você possui o conhecimento do caso. E vendo essas necessidades, tendo condições de ajudar, e mesmo assim você fecha o coração para isso, você não leva em conta essas necessidades. Então, segundo a palavra de Deus, uma coisa é certa: o amor de Deus não permanece em você. O resumo desse ensino é: da mesma forma que a verdadeira vida não habita no assassino, o verdadeiro amor não habita no mesquinho. A essência do amor de Deus, esse amor que nós podemos
conhecer através da cruz de Cristo é o custoso dar-se. Se for preciso, dê a sua vida. Sempre que necessário, divida aquilo que Deus tem te abençoado com quem precisa. João, ele encerra o seu ensino sobre amor com as seguintes palavras: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ele nos lembra que falar é fácil. Dizer simplesmente que ama não basta. As ações concretas falam muito mais do que qualquer palavra. E como eu já disse várias vezes aqui, irmãos, amor não é um mero sentimento, mas é uma ação. São atos da nossa vontade. Nós podemos ver isso claramente na igreja primitiva. Você lê em Atos 4:32, que da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Eles estavam juntos, ligados por meio do amor de Cristo e do Evangelho. E aí ele segue dizendo: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Agora, um resumo mais amplo de todo o ensino de João sobre o assunto do amor. O ódio caracteriza o mundo. Nós podemos ver Caim como exemplo máximo disso. Esse ódio, ele tem origem no diabo e ele leva ao homicídio. E essa forma de viver é uma clara evidência da condição espiritual que o mundo se encontra. Uma morte espiritual. Já o amor, é o contraste que João faz, é uma característica da igreja cristã, cujo exemplo máximo é encontrado em Cristo. Esse amor, ele possui a origem em Deus e leva ao sacrificar a si mesmo em favor do outro. A existência deste amor entre os cristãos é uma clara evidência da verdadeira conversão e, consequentemente, da vida eterna. Então, mais uma vez, irmãos, nós chegamos a um dilema. 2 caminhos, 2 perfumes, 2 famílias, 2 sentimentos. Ou você rejeita tudo o que foi dito e permanece achando que você ama da sua maneira, que é impossível amar de forma sacrificial. Ninguém realmente daria sua própria vida por outro. Ou ainda você acha que não existe todo esse ódio que ele está falando no mundo. O mundo nem é tão ruim assim. Ou você reconhece o padrão elevado de Deus através de Cristo e do exemplo que ele nos deixou e admite a sua incapacidade, que humanamente você é incapaz, porque isso vai te conduzir a querer saber mais sobre Jesus e esse seu amor sacrificial. Levará você a depositar a sua fé unicamente nos méritos de Cristo e não nos seus próprios méritos. Nós inevitavelmente nos aproximaremos mais de Cristo quando ouvimos essa mensagem, ou rejeitaremos e nos afastaremos dele. Há apenas 2 reações disponíveis. E a decisão que nós tomarmos apenas vai indicar o nosso real estado espiritual. Ou morte ou vida. É isso que a palavra de Deus diz. Por fim, irmãos, o amor é uma evidência encontrada nos verdadeiros cristãos. Esse amor, ele não é um mero sentimento. Nós podemos saber que tipo de amor Deus ordena a seus filhos ao olharmos para a cruz de Cristo. Um amor que é sacrificial, onde se preciso for,
eu devo sacrificar a minha vida em favor do outro. Entretanto, dificilmente um de nós será chamado a fazer isso de verdade. E por conta disso, nós podemos testar esse amor por meio de ações menores, com atos menos heróicos, como a simples generosidade em compartilhar daquilo que Deus tem nos abençoado com aqueles que de fato precisam. Essa é a suma da mensagem de João para nós, nesse pequeno texto sobre amor. Vamos orar.